Entenda que você nunca será bom o suficiente para quem não sabe te apreciar. Entenda isso. Quem não sabe te apreciar, você nunca será bom o suficiente, você nunca será o bastante o suficiente para quem não sabe te apreciar. Então, essa pessoa vai criticar. Não é o que você faz, mas sim o que essas outras pessoas são. É o hábito dela, é o jeito delas, é a personalidade dela. Então, você não precisa abater a sua autoestima por conta disso, por conta de críticas. Pode ser que na sua essência você é uma pessoa boa, só que a outra pessoa é uma pessoa ruim. Bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse episódio do podcast Autoestima Elevada. Aqui eu ensino técnicas e estratégias para vencer a baixa autoestima, para você vencer a baixa autoestima. Eu sou o Sancler de Brito, especialista em autoestima, e o tema de hoje desse podcast é como não deixar a crítica abater a autoestima. Como não deixar a crítica abater a sua autoestima. Então, de forma geral, o que é crítica? Geralmente, a crítica é apontar ou ressaltar as imperfeições de algo ou de alguém. Poxa, Sancler, eu quero, sabe, me sentir especial, eu quero ser admirado, mas só que as críticas estão me atrapalhando. Tá? As pessoas estão vindo, estão me ofendendo, estão falando críticas sobre mim e tal, e isso está dificultando, de eu me sentir especial, de eu ser admirado. Isso, de alguma maneira, está afetando ali a minha autoestima. Mas por quê? Porque a crítica é isso, muitas vezes é ressaltar as imperfeições de alguém ou de algo. E só que se você ver, pelo fato do ser humano ser um ser pensante e livre, ele tem esse senso de opinião. O ser humano já tem essa tendência de querer dar opinião sobre as coisas, muitas vezes onde ele nem é chamado, onde nem é pedido a opinião dele, mas ele tem esse senso de querer dar a opinião dele. E isso vem, desde a antiguidade. Se você pegar e aí ver o primeiro homem que pisou aqui na Terra, o primeiro homem da história, você vê lá a história de Adão com Eva, e nós sabemos ali, né, pelo que a gente aprende, que houve ali o Jardim do Éden, a serpente, a serpente enganou ali a mulher e o homem, e diz ali a história, né, o relato diz que quando Deus veio perguntar a Adão o que aconteceu, ele foi lá e criticou a Deus, falou, a mulher que tu me deste fez eu fazer isso, eu acabei comendo daquele fruto, eu desobedeci. Então, aqui, se você ver no primeiro homem que pisou aqui na Terra, ele criticou, Adão criticou a Deus. Então, você tem que entender que isso é uma coisa que sempre vai haver aqui no planeta Terra. Sempre vai ter alguém criticando. Então, você vai ter que aprender a suportar isso aqui na Terra. Não tem como passar em branco, não tem como você arrumar um jeito de que as pessoas não fiquem sabendo da sua vida. De alguma forma, as pessoas saberão sobre a sua vida. E enquanto você viver aqui nessa Terra, de alguma maneira alguém vai te criticar. Alguém vai passar e vai ver, às vezes, alguma falha, algum defeito em você para te criticar. Mas, Sancler, quais são os tipos de críticas? Realmente, existem dois tipos de crítica, né? As críticas construtivas e as destrutivas. As construtivas, geralmente, é como tem um sentido de apoio pelo que você faz, por alguma atitude sua. E, geralmente, essas críticas construtivas, elas vão te apoiar e ela tem um sentido mais positivo, sabe? É como se fosse ele admirando uma atitude tua, uma iniciativa que você teve. Aquela pessoa, de alguma maneira, ela vai querer te corrigir, te criticando ali, mas vai ser uma crítica construtiva, no sentido de apoiar. Pô, muito bem, cara. Que legal, que show, você está tentando. E isso é uma crítica construtiva. E as críticas destrutivas, elas são sempre negativas. E elas soam como se fosse uma reclamação. A pessoa que está te criticando soa como se fosse uma reclamação e ela é negativa.
geralmente é para te desanimar, te desencorajar de você fazer algo. Então, esses são os tipos de críticas destrutivas. Então, daí você já começa a perceber a diferença. Construtiva, geralmente é para te apoiar, sabe? Te incentivar, tem um sentido mais positivo. E as críticas destrutivas são aquelas ali que é no sentido de reclamação, de desencorajar você, querer, sabe, de alguma maneira, desanimar você de fazer algo que você estava fazendo. Então, aí a gente consegue. E como diferenciar, Sancler, os tipos de críticas? Além de identificar, né, além de identificar, conforme eu te falei, ali, antes, no sentido de se a crítica é destrutiva, essa pessoa tem um sentido de reclamar, sabe, de desencorajar. Se for construtiva, essa pessoa está na intenção de incentivar, de te dar um feedback positivo. Além disso, a outra maneira de diferenciar as críticas é você perceber por duas formas. Você olhar para a pessoa e tentar notar, perceber o tom de voz da outra pessoa. Quando é uma crítica destrutiva, o tom de voz daquela outra pessoa, geralmente vai ser um tom assim mais melancólico, sabe? Um tom mais rígido, assim. Geralmente, pelo tom da voz da outra pessoa que está criticando, você vai conseguir ali perceber se aquilo daria uma crítica destrutiva ou construtiva. E a outra forma também de você diferenciar os tipos de crítica, uma pessoa que está te criticando, é você perceber, tentar perceber o olhar dessa pessoa para você. Tá? Porque o corpo fala, há uma linguagem corporal, não é só o que sai pela boca, mas o nosso corpo também fala, tem uma linguagem corporal aí. Então, quando você olha para outra pessoa, você vai tentar perceber pelo olhar dela, da forma que ela está te olhando, se aquilo daí vai ser uma crítica, está sendo uma crítica construtiva ou uma crítica destrutiva, só no sentido de desanimar. Você daí já começa já a perceber já a nuance das coisas. Então você vê o que pode te ajudar, mas o que pode estar te atrapalhando, quais são as críticas que podem estar te atrapalhando. E por que é importante? Por que é importante escutar e analisar as críticas? O que acontece? Muitas pessoas se fecham e não querem escutar quando alguém está contra ela. Ah, não, eu não quero escutar nada que venha contra mim, nada que seja negativo, nada que possa de alguma maneira querer me desanimar. Aí é que essas pessoas acabam, às vezes, se fechando e não quer escutar nada que vai de encontro a alguma atitude que essa pessoa está fazendo. Mas é importante, se você escutar e analisar as críticas. Você não pode ser assim, de querer se fechar e não escutar ninguém falando por você. Porque se você ficar assim, tomar essa atitude, você pode se tornar uma pessoa fechada para o mundo e cada vez mais você vai ficar só sendo uma pessoa egocêntrica, onde você está sempre certo, onde você não erra, onde você não precisa de feedback de ninguém, onde ninguém precisa falar nada para você, porque você já sabe tudo. E isso é prejudicial, isso é danoso para você. Você se torna uma pessoa egocêntrica, porque você está fechado. Tu não quer escutar e não quer analisar nada, não quer analisar crítica nenhuma. E isso é perigoso, isso é ruim para você. Napoleão Bonaparte, ele perdeu a guerra, mas ele reconheceu o porquê que ele perdeu a guerra. Ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim, eu errei, eu deveria saber disso. Ninguém a não ser eu mesmo pode ser culpado pela minha queda. A gente sabe que Napoleão Bonaparte ele foi um grande conquistador francês, ele conquistou ali vários países na Europa através de guerra. Ele era um homem muito estrategista, muito mesmo. Parecia que ele tinha uma mentalidade avançada para a época dele, né? Não tendo toda a tecnologia que nós temos hoje, forças armadas, aí, marinha, exército, aeronáutica, tem uma tecnologia muito grande para entrasse numa guerra. E naquela época de Napoleão Bonaparte não tinha essa tecnologia assim, mas mesmo assim ele está no hall ali dos grandes conquistadores, dos grandes vencedores de guerra e de batalha. Só que Napoleão Bonaparte, uma certa vez, ele fez uma estratégia errada, não percebeu isso e ele acabou perdendo a guerra.
Só que depois ele mesmo reconheceu que ele errou e ele mesmo era o culpado pela própria queda dele. Ele percebeu isso, porque ele tinha que ver, ele tinha que ter percebido a importância de escutar as críticas das pessoas que estavam falando, porque com certeza, por ele ser general, ele tinha subordinados ali que estavam tentando orientar ele. Falar, não vai para esse lado, não vai para esse canto aqui, que pode dar ruim, pode dar problema. Só que ele não escutou. Então, com isso, Napoleão Bonaparte ele acabou perdendo a guerra. E ele depois, ele mesmo viu que ele mesmo era culpado por isso. A gente tem que entender que nós aprendemos com aqueles que nos criticam. Aqueles que nos criticam, a gente também pode estar aprendendo com eles. Duas coisas que são de suma importância que eu quero citar. Nós aprendemos como proceder, ou seja, como as críticas são construtivas e honestas, baseadas em fatos, nós aprendemos aí a como proceder. Poxa, não, aquela pessoa está me criticando, mas está sendo uma crítica honesta, está baseado em fatos, realmente ele pegou fato aqui, fato ali, ele não apenas deu uma opinião abstrata, uma opinião jogada ao vento, não, ele pegou fatos ali, pegou fatos e pegou várias informações e ele viu que realmente eu errei, eu estava errado. Então, na próxima vez eu não vou fazer mais. Então, esse tipo de crítica, você vai aprender como proceder lá na frente. Porque você está escutando e está analisando a crítica da pessoa. E a pessoa mostrou para você, através de fatos, que você estava errado. E também com a crítica, nós aprendemos como não proceder. Ou seja, porque se for uma crítica que você não gostou, cara, realmente essa crítica aqui, esse camarada fez para mim, eu não gostei, eu não, sabe, a forma que ele falou comigo não é assim, não é desse jeito, ele olhou com um olhar negativo e tal. Então, quando você vê uma pessoa fazendo isso contigo, de alguma forma também você vai aprender, ou seja, vai aprender como não fazer com os outros, a como não fazer com outras pessoas. Porque eu já te falei aqui que o ser humano tem essa tendência de criticar, enquanto nós estivermos aqui no planeta Terra, sempre vai haver críticas, vai haver opiniões contrárias, e se alguém te criticar, você vai escutar e analisar e vai ver a forma que ele está te criticando. E se você não gostar, se você achar que não está correto, você vai aprender como não proceder com outras pessoas, quando você tiver que chegar e, por exemplo, chamar a atenção de outra pessoa. Então, realmente, é importante você analisar e escutar o porquê das críticas. Isso daí é uma coisa que já tem que estar no sangue. Nós, seres humanos, nós temos a tendência de aceitar elogio. Pô, elogio é sempre bom, sempre. Quanto mais elogio, é melhor. Mas só que nós temos a tendência de aceitar elogio, mas não aceitar as críticas. Só que a nossa postura nós temos que justificar se a crítica e se o elogio realmente faz sentido. Se realmente há uma razão, há uma racionalidade em a gente receber aquele elogio e a gente receber crítica. Muitas vezes tem essa situação aí de, eu quero receber elogio, e a pessoa fica só buscando elogio, mas as críticas muitas vezes nos ensinam. E às vezes aquela pessoa nem merece ser elogiada, mas ela está aceitando aquele elogio de boa vontade. E às vezes aquela pessoa, sabe, foi criticada, mas ela não quer aceitar a crítica, mas às vezes aquela crítica está ensinando alguma coisa, está dando algum feedback para ele. Então a gente tem que ter essa noção, nós temos que ter esse senso crítica de ver se realmente nós merecemos ser elogiados e se realmente também a gente merece ser criticado. Por quê? A história mostra, né, que a maioria do ser humano, ela tem uma opinião muito boa sobre si mesmo. Muitas vezes a gente confia tanto nas nossas atitudes, nas nossas ações, que a gente tem uma opinião tão boa sobre a gente mesmo que a gente acha que muitas vezes não estamos falhando. Que a gente acha que a nossa atitude foi boa e que a outra pessoa
tinha que tentar entender a nossa intenção ali. Só que muitas vezes, se você verificar, e os anos vão lá e se passam, e você olhar, por exemplo, há 3 anos atrás, você vai ver, caraca, realmente, aquilo que eu fiz lá atrás não estava errado. O tempo me ensinou, e realmente, olhando para trás lá, eu vi que eu estava errado. Quantas vezes eu também, quando olho para trás, eu fico pensando, nossa, como eu errei lá e naquela época eu não percebi. Hoje eu percebi o quanto que eu estava errado, o quanto que eu acabei não escutando aquelas pessoas lá. Porque nós temos essa tendência, o ser humano, sabe, de querer nos valorizar no sentido de achar que as nossas ações estão sempre certas. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O próprio Albert Einstein, um grande cientista, ele mesmo disse que ele errou na maioria das vezes. Na maioria das vezes, ele disse, eu estava errado. Nós sabemos que o Albert Einstein já ganhou vários prêmios aí, a sua inteligência até hoje é estudada. Ele é um dos pais da ciência moderna aí, nós sabemos disso. Só que ele mesmo assumiu, irmão, eu errei várias vezes. Eu estava errado várias vezes. Então nós temos que também tomar a consciência disso, de perceber isso, que a gente, em vários momentos, a gente erra sim. A gente tem que tomar cuidado e por isso que realmente é importante a gente escutar e analisar as críticas, não se fechar para o mundo, para não ser uma pessoa egocêntrica. E você pode se perguntar, Sancler, beleza, mas há alguma vantagem também, outra vantagem de ser criticado? Quais são as vantagens, Sancler, de ser criticado? Olha só, se você parar, raciocinar e pensar, tem uma grande vantagem em você ser criticado, porque na maioria das vezes, e eu quero que você guarde essa frase, entenda que ninguém chuta um cachorro morto. Preste atenção, porque quando você, às vezes, é criticado, significa que você não está morto. Não no sentido literal da coisa, mas você vai entender o seguinte, porque muitas pessoas, elas te atacam, elas de alguma maneira querem te criticar, porque elas veem êxito na sua vida, elas veem que você tem sucesso. Elas têm sucesso e, de alguma maneira, elas estão ofendidas com o seu sucesso, estão ofendidas com as suas atitudes, com a sua capacidade. Então, a maneira de elas se defenderem, ela fazer o quê? Te criticar, te atacar. Isso significa que você não é um cachorro morto, porque você é uma pessoa de sucesso, sim, em alguma coisa que você faz, em alguma área, alguma atitude, alguma qualidade, algum aspecto físico, talvez, e de alguma maneira essa pessoa vai querer te criticar. Por quê? Porque ninguém chuta um cachorro morto. Ah, Sancler, pô, mas só que tem, Sancler, muitas críticas que são injustas. Sabe? As pessoas muitas vezes nos criticam, mas são injustas, cara. A gente fica assim, chateado mesmo. A gente fica chateado por conta daquelas críticas. Só que você tem que entender que muitas das vezes essas críticas, na verdade, elas são um elogio disfarçado. Como eu te falei, ninguém chuta um cachorro morto. E muitas vezes essas críticas são elogios disfarçados. Elogio disfarçado de crítica. Se você ver, por exemplo, vou citar 2 exemplos aqui, 2 homens extraordinários. Mas primeiro vou falar, por exemplo, aqui Ayrton Senna. Nossa, quem viu sabe, quem já assistiu vídeos aí sabe o como que Ayrton Senna era bom. Ele era um ótimo piloto, sim. Ele era um ótimo piloto. Só que os outros pilotos que não conseguiam ter a mesma capacidade que ele tem, que não conseguia subir ao pódio como ele subia, isso já era normal na carreira dele, ele subia ao pódio, eles ficavam criticando o Ayrton Senna. Não, Ayrton Senna, ele fica fazendo essas passagens perigosas. Ele fica agindo de maneira errada na pista e tal. Então, os outros pilotos ficavam criticando a Ayrton Senna, mas eles sabiam que a Ayrton Senna era bom. Ele sabia que aquelas manobras que a Ayrton Senna fazia ali eram manobras que faziam ele chegar ao pódio, ser o primeiro lugar ali no final da corrida. E o que eles passavam? Eles arrumavam alguma maneira de querer criticar a Ayrton Senna. Mas só que aquilo dali era um elogio disfarçado, porque esses outros pilotos
não tinham a capacidade de fazer o que Ayrton Senna fazia. Então, entenda isso, que muitas das vezes a crítica que você recebe, de alguma maneira, pode ser um tipo de elogio disfarçado. A gente pode citar também outro homem extraordinário da história, Jesus Cristo. O que acontecia com ele na época dele lá? Ele era muito criticado pelos fariseus. Por quê? Porque Jesus ele fazia atos bons, até mesmo no sábado, que na época os fariseus achavam que não podiam, ele curava pessoas, ele era uma pessoa bondosa, uma pessoa humilde, sempre carinhosa e generosa com todo mundo. Jesus Cristo era assim. Só que os fariseus eram o quê? Pessoas fechadas, orgulhosas, pessoas soberbas. E eles sabiam da capacidade de Jesus. Sabiam o quanto que Jesus era bom, bondoso, generoso, humilde, manso, pessoa que realmente ajudava pessoas, curavam lá. Então, como os fariseus não podiam com Jesus, eles faziam o quê? Vou criticar. E eles criticavam Jesus ali. Só que, na verdade, aquilo dali sim era um elogio disfarçado, porque eles estavam reconhecendo de alguma maneira que Jesus era maior do que eles. De alguma maneira, Jesus era maior do que eles. Eles estavam reconhecendo isso através das críticas. Sancler, bacana, mas Sancler, mas receber crítica não é um grande motivo para eu ficar com a baixa autoestima? É um grande motivo para eu ficar com baixa autoestima quando estou recebendo crítica? Só que você tem que entender o seguinte, você tem que entender que não é o que você faz, mas sim o que as outras pessoas são. Não é o que você faz, mas é o que as outras pessoas são. Então você tem que entender que você não pode perder a sua autoadmiração, você não pode deixar de se sentir uma pessoa especial por causa das outras pessoas. Porque as outras pessoas estão te criticando. Mas não é o que você faz, é o que as outras pessoas são. Muitas vezes você não fez nada demais, você não fez nada de errado, mas a outra pessoa, só por você existir, por você brilhar, ela está querendo tacar pedra em você. Ela está querendo tacar pedra, porque de alguma maneira você está brilhando, você está, entre aspas, ofuscando ela, o teu brilho está ofuscando ela. Entenda isso. Entenda que você nunca será bom o suficiente para quem não sabe te apreciar. Entenda isso. Quem não sabe te apreciar, você nunca será bom o suficiente, você nunca será o bastante o suficiente para quem não sabe te apreciar. Então essa pessoa vai criticar. Não é o que você faz, mas sim o que essas outras pessoas são. É o hábito dela, é o jeito delas, é a personalidade dela. Então você não precisa abater a sua autoestima por conta disso, por conta de críticas. Pode ser que na sua essência você é uma pessoa boa, só que a outra pessoa é uma pessoa ruim. Né? Igual uma história, né? Tem uma história bem interessante que estava uma tartaruga querendo atravessar ali o rio, e a tartaruga, né, sabe nadar, e o outro apareceu então ali um escorpião, e o escorpião viu aquela tartaruga e falou: tartaruga, me ajuda a atravessar esse rio também, se você for atravessar, deixa eu atravessar contigo. E a tartaruga falou: não, negativo, você é um escorpião, você vai me picar, vai botar esse veneno em mim, eu não confio em você. Aí o escorpião aí, querendo persuadir a tartaruga, falou: não, que isso, eu não posso fazer isso contigo, porque se você estiver me ajudando a atravessar o rio, eu te picar, o meu veneno vai entrar em você, você vai morrer ali e nós dois vamos morrer afogados. Então eu não posso fazer isso contigo. Então a tartaruga foi lá e a tartaruga foi lá então e confiou no escorpião. E como você estava ali na metade do rio, já ali para atravessar, o escorpião viu aquele pescoço ali tão suculento da tartaruga e botou o ferrão lá. E a tartaruga falou: o que você fez, cara? Agora a gente vai morrer nós dois aqui, porque esse veneno está dentro de mim.
eu vou morrer aqui e você vai ficar afogada também, aqui nesse rio comigo. E o escorpião virou para ela e falou, não, mas assim, isso foi mais forte do que eu, sabe? Isso é da minha essência, da minha essência, eu não tive que botar esse veneno em você, tartaruga. Nós dois vamos morrer, mas essa aqui era a minha, mas essa aqui é a minha essência, não teve como fugir disso. E ali aconteceu que a tartaruga morreu e o escorpião morreu junto também, porque os dois afundaram no rio. Então entenda isso, entendo isso, que é da essência da outra pessoa criticar. Agora, quanto a você, continue brilhando, não se diminua por conta das outras pessoas, por conta dessas pessoas que estão te criticando. Não ligue para elas, não ligue. Continue brilhando, continue fazendo a sua parte, porque de alguma maneira essas pessoas vão te criticar, mas é da essência delas criticar, não é o que você faz, são o que essas pessoas são. São o que essas pessoas são. Muitas das vezes você tem que se fingir de surdo para não escutar essas pessoas que estão assim criticando de maneira, sabe, ofensiva. Tem outra história interessante também, uma história de 3 sapos, né? Eles estavam ali pulando, caminhando, até que chegou uma hora que esses 3 sapos caíram lá num grande buraco lá, bem fundo, buraco bem fundo. E estava muito alto, muito dificultoso para eles saírem daquele buraco ali. E lá em cima se juntou os outros sapos que estavam lá falando, para aqueles 3 sapos que estavam lá embaixo. Eles estavam olhando e falando, caraca, não dá, pare de tentar sair desse buraco, de tentar pular, porque você não vai conseguir, é muito fundo, não tem como. E eram 3 sapos ali. Os outros 2 sapos ficaram ali olhando, parando, escutando aquelas palavras de desânimo e ficavam parados lá. Mas teve um sapinho lá que viu aquelas pessoas fazendo um gesto, aqueles sapos fazendo um gesto, e ele conseguiu ali reunir a sua força e pulou. Saiu daquele buraco ali através daquele salto bem alto. E quando chegou lá em cima, os outros sapos que estavam lá falaram, caramba, como é que tu conseguiu? Como é que você conseguiu e tal? E aquele sapinho que saiu do buraco não estava respondendo eles, né? Então eles perceberam, caraca, esse sapo que conseguiu pular aqui, que conseguiu sair do buraco, foi porque ele é surdo. Ele não escutou a gente querendo desanimar ele. Por ele ser surdo, ele saiu desse buraco, ele pulou de lá. Então, por que esse sapo conseguiu sair de lá? Porque ele não escutou as palavras que estavam tentando desanimar ele, os outros sapos lá, porque ele é surdo. Então, entenda isso. Muitas vezes você tem que se fazer de surdo, não escutar as críticas destrutivas contra você. Essas pessoas que só querem te desanimar, só querem, de alguma maneira, te dizer ali palavras de derrotas. Isso é importante você fazer também. E onde que eu vejo que as pessoas mais erram? Onde que eu vejo que as pessoas que são criticadas mais erram? Onde que eu vejo que essas pessoas que são criticadas mais erram? Elas erram em não entender que quem está criticando não tem a mesma experiência que ela. Entenda que muitas pessoas não têm a mesma experiência que você tem. Então, as pessoas as criticam. Muitas vezes as pessoas criticam aquilo que não conhecem. Por quê? Porque muitas vezes elas estão com uma preguiça mental de pensar e de racionalizar, de tentar entender o seu caminho. Ah, não, isso que o Sancler está fazendo, não sei se está certo. Eu nem sei, eu nem pesquisei. Eu nem sei se o que o Sancler está fazendo é correto ou não, mas eu acho que eu vou criticar, porque eu vou tentar, de alguma maneira, ali, ajudar ele, salvar ele. Porque, de repente, ele está seguindo um caminho errado ali, né? E eu não posso deixar ele se perder. Então, você tem que entender que muitas vezes não vale a pena você ficar chateado e ficar com baixa autoestima porque as pessoas estão te criticando e, de alguma maneira, também, com essas críticas, estão te desanimando. Por que elas estão fazendo isso? Porque muitas vezes essa pessoa não tem a experiência que você tem. Ela ainda não conseguiu enxergar o que você enxerga ainda. Ela não tem a sua visão, ela não tem a sua experiência. Então, às vezes, até mesmo de maneira construtiva, essas pessoas que te criticam porque elas te amam,
porque elas querem te ajudar e, de alguma maneira, elas não querem que você se perca. Mas só que a tua postura aí, muitas vezes tem que ser, ó, não, muito obrigado. Não se preocupe, eu sei o que eu estou fazendo. Se de alguma maneira der errado, eu estou com uma estratégia aqui para consertar, para lá na frente consertar essa rota que eu trilhei, mas muito obrigado. Não precisa me criticar que eu vou me cuidar. Então, muitas vezes, você tem que fazer isso, porque as pessoas elas vão te criticar porque ela não tem a mesma experiência que você tem. A vida é diferente de uma escola. Como assim, Sancler? A vida é diferente de uma escola. Lá na escola, quando a gente está lá estudando, nós somos um aluno na sala de aula, como é que a gente aprende? Né? Como é que é feita as coisas? Primeiro, a professora te passa uma lição, você aprende ali, e depois você faz a prova, você faz o teste, né? Para saber se realmente isso entrou em você, se realmente você aprendeu. Mas só que na vida é diferente. Na vida é diferente porque primeiro, inclusive a vida ela é implacável por conta disso, porque primeiro a vida ela te dá um teste, primeiro a vida faz você passar por algo, você vai aprender aquela experiência ali, e então depois de você passar por aquele teste na vida, você vai aprender a lição. Caraca, realmente eu passei por isso aqui, passei por essa grande provação na minha vida, agora eu aprendi. Eu aprendi porque eu peguei essa experiência. Então, é diferente da escola. Na escola, a gente aprende a lição e depois a gente faz o teste, cara. Então, entenda isso. Não precise fadigar, não precise ficar com baixa autoestima, preocupado e desanimado, porque as pessoas, de alguma maneira, estão te criticando ou querendo dizer palavras que te desanimam, que são negativas para o teu dia a dia, para a sua capacidade, mas porque muitas vezes essa pessoa não tem a experiência de vida que você tem. E a vida é assim, a vida primeiro vai te dar um teste e depois você aprende o porquê que você passou por aquele teste. Entenda isso. Mas muitas vezes as pessoas erram e querer reclamar das pessoas que estão criticando. Né? Mas é por conta disso, porque essas pessoas não têm a experiência que você tem ainda. Não tem essa experiência. Ah, Sancler, beleza, mas assim, qual deve ser a minha postura, então, diante de críticas bem ofensivas? Porque, Sancler, eu entendo isso que você falou, mas tem críticas que realmente são bem ofensivas. Então, qual deve ser, Sancler, a minha postura? Você tem que entender que tem muitas pessoas que não querem mudar as crenças que elas já têm. Eu costumo até mesmo dizer que contra fatos não há argumentos, mas contra a fé não há fatos. Contra fatos não há argumentos, mas contra a fé não há fatos. Tem pessoas que têm fé naquilo e têm uma crença tão arraigada que essa pessoa não quer mudar de opinião, não quer mudar de ideia. Então, muitas vezes, vai ser difícil você querer, sabe, mostrar para aquela pessoa ali, mas só que ela está arraigada, ela tem a fé dela naquilo ali e ela não vai mudar. Muitas vezes, é igual quando você vai ensinar uma criança, ó, não chegue perto do fogo, não faça isso, não faça aquilo. Mas muitas vezes a criança vai lá e põe o dedo na panela. Aí o que acontece? Ela queima o dedo lá na panela. Aí ela aprende. Ela deixa de ter fé e agora ela vai ter um fato ali e ela vai aprender. Então, muitas vezes é assim. As pessoas têm uma fé tão arraigada que às vezes não quer mudar. Mas um dia essa pessoa vai cair em si. Talvez um dia essa pessoa vai cair em si e vai perceber. Talvez essa pessoa não vai nem chegar para você e vai pedir desculpa. Não, muito desculpa. Porque lá atrás eu te critiquei, lá atrás eu falei que você estava errado, que você agiu assim e acolá e tal. Então, muitas vezes essa pessoa não vai te pedir desculpa. Às vezes essa pessoa não tem humildade para isso. Então você tem que entender que há pessoas que são assim. Então você não precisa ficar abalado e com baixa autoestima por conta de críticas. Porque às vezes essa pessoa tem uma fé e ela não quer mudar isso. E aí ela vai continuar falando besteira, falando coisas que não tem nada a ver. Falando coisas que não tem nada a ver. E quando é que você se sente ofendido com críticas?
Isso é uma estratégia, é uma mentalidade que você tem que ter. A gente só é ofendido quando a gente assume como verdade aquilo que a pessoa está falando de nós. Ou seja, se te chamam de algo, se te chamam de algo que você não é, então não há motivo para se ofender, porque você não é aquilo. Ah, Sancler é um grande mentiroso. Se eu não mentir, se eu estou agindo de maneira certa, estou falando uma coisa que é verdade, mesmo que a pessoa ache que é mentira, eu não vou me ofender, porque eu sei, eu conheço muito bem. Eu só posso me ofender quando eu assumo como verdade aquilo que a pessoa, aquilo que eu só assumo como verdade quando aquilo que a pessoa está falando de mim realmente for verdade. Eu vou me sentir ofendido, por exemplo, a Sancler é uma pessoa careca, careca. Eu vou ficar ofendido? Não, porque eu sei que isso daí é uma verdade, então eu não vou ficar ofendido. Mas agora, se eu sei que aquela pessoa está falando uma coisa de mim e aquilo ali, sabe, não é verdade, eu estou muito bem resolvido, eu fico tranquilo, eu não me sinto ofendido. A única pessoa que pode te ofender é você mesmo. É quando você assume como verdade aquilo que as pessoas estão dizendo sobre você. É como eu falei aqui, como eu falei já em outro podcast. Eu falei que você, por exemplo, a pessoa vem e chama de Sancler, você é um homossexual, você é um gay. Eu vou olhar para aquela pessoa ali e vou sorrir. Por quê? Porque eu estou muito seguro, eu sei muito bem da minha sexualidade, então eu não me acho um homossexual. Então eu não vou me ficar ofendido se as pessoas falar que eu sou gay. Então eu estou muito bem tranquilo. Então é assim também tem que ser na sua vida e nas suas atitudes. Você só vai se ofender com essas críticas se você achar que aquilo que a pessoa está dizendo sobre você é verdade. Mas se não for verdade, não precisa se ofender. Não precisa ficar ofendido. Eu falo muito bem sobre isso, né? Eu falo mais ainda sobre isso, mais a fundo, que é a questão da identidade. É você saber quem você é. Eu falo isso no meu treinamento, na minha mentoria Vencendo a Baixa Autoestima. Quando você sabe quem você é, quando você sabe a sua identidade, suas qualidades, as suas capacidades, você não se sente ofendido com crítica, porque você é como se tivesse feito uma blindagem sobre você mesmo. E as suas crenças, os seus dia a dia, os seus hábitos vão te proteger contra isso. Você não será ofendido por pessoas que nem te conhecem, que nem andam contigo e que nem fica contigo ali no dia a dia. Porque você tem uma identidade forte, você sabe quem você é. Então, não se deixe se abater por causa de crítica. Não fique com baixa autoestima por conta de crítica. Siga esses passos que eu te falei aqui e com certeza, o que for, as pessoas que vierem para você ali, você vai ficar mais sereno, vai saber escutar, vai analisar e aquilo dali vai passar despercebido da sua vida, vai passar e você não vai nem se abalar, nem se abater. Beleza? Eu vou ficando aqui com esse podcast. Se você ficou com alguma dúvida, pode me mandar um direct aí, pode mandar mensagem, que na medida de possível, conforme eu for tendo tempo, eu vou te responder ali, vou tirar a sua dúvida. Ok? Então, um forte abraço e até o próximo episódio, até o próximo podcast.